Olá! Hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista. No livro de psiquiatria, se a gente procurar na página 50, a gente vê os critérios de diagnóstico do transtorno do espectro autista, dentro da unidade do transtorno do neurodesenvolvimento. Só que na prática, não adianta pegar os 5 critérios e dizer que a pessoa está no espectro. Às vezes a pessoa está no espectro, ou adulto ou a criança, e não fecha o diagnóstico. Vamos lá. Primeiro, o que é importante? O diagnóstico é clínico. Não existe um marcador biológico para a gente definir o diagnóstico de uma criança com transtorno do espectro autista. Não existe uma tomografia, não existe um PET scan, não existe uma ressonância, um raio-x. Por exemplo, um tempo atrás a mãe chegou para mim e falou: doutor, o neurologista pediu um eletroencefalograma para o meu filho e veio onda especulada e ele está com diagnóstico do transtorno do espectro autista. Um absurdo isso aí, infelizmente. Então, na prática, vamos colocar isso na prática. Primeiro são 5 passos, tá? História pregressa, que fecha um dos critérios de diagnóstico do livro de psiquiatria. Como que essa criança foi na gestação, no desenvolvimento, no primeiro dia de nascimento, se teve boa pega mamária, se nasceu ativa, se foi prematura, se teve peso baixo, relação da idade dos pais na gestação, e vários outros critérios. Desde o primeiro dia de nascimento até o desenvolvimento de 3, 4, 5, 6 anos, a gente vê a evolução da história pregressa da criança, tá? E já dá para ter muita informação. Segundo, a gente pede informe de outro ambiente. Às vezes a criança está na creche, está na escola, na casa da avó, é outro comportamento dentro de casa. Então a gente soma isso também. Terceira, muito importante, as avaliações com neuropsicóloga especializada em neurodesenvolvimento. Hoje tem muitos marcadores, muitos indicadores, né, que a gente pode diferenciar aí. Hoje existe, desde a idade de menos de 2 anos, a gente tem várias ferramentas que as neuropsicólogas aportam com muita importância para a gente somar informação. Quarto, também uma informação muito importante das terapeutas que fazem avaliações com essa criança, para a gente ver um parecer delas também. E quinto, informação dos pais. Tá? Muitas vezes eu falo assim: mamãe, vamos procurar, hoje a gente tem muita informação na internet, uma criança de 8 anos tem mais informação do imperador Nero na Idade Antiga, para você ter uma ideia. Então a gente tem muita informação na internet. E eu sempre falo, traz informação para a gente. Algumas mães confundem. Já teve um caso numa paciente do consultório que ela chegou: doutor, então quer dizer que se eu for na internet eu vou diagnosticar meu filho? Não, pelo amor de Deus. É informação que a gente vai somar em todos esses protocolos, ver os 5 critérios de diagnóstico e a gente, concluindo com toda a equipe, a gente chega numa conclusão diagnóstica clínica para esse paciente, para fechar o diagnóstico. E demora alguns meses, não é assim uma semana, uma consulta, tá certo? Fica a dica aí, abraço a todos, tá?